O Brasil ganhou quase 170 mil novos empreendimentos até agosto deste ano, segundo o indicador do Serasa Experian. Há 3 anos, um valadarense é referência nacional quando o assunto é empreendedorismo. Hoje eu recebo em nosso estúdio o empresário Israel Salmen, sócio proprietário da empresa Melius. Olá, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Primeiro eu queria que você falasse um pouco para a gente como você entrou nesse mundo virtual. Certo, é até engraçado, mas a minha entrada no mundo virtual, né, o meu primeiro empreendimento digital veio muito cedo, quando eu tinha somente 13 anos. Então, ganhei o meu primeiro computador e eu nunca gostei de ficar atrelado ali, muito fixo no básico, sabe? Eu sempre quis ir além. Então, eu tinha aquela máquina e eu queria sempre explorar o máximo ali, não somente da máquina, como também da internet. Foi aí que eu comecei a pesquisar como se construía sites e eu comecei a aprender a não somente programar os sites, como também a criar artes, né? Aprender mais sobre design. Então eu aprendi muito sobre isso quando eu era novo e o meu primeiro empreendimento digital, ainda novo, foi um site que rodou aqui em Valadares. E essa é justamente a segunda pergunta. Desde novo você já tem então contato com essa questão do empreendedorismo. Filho de empreendedores, né? Valadarense, é bom ressaltar. Sim. Fala um pouco para a gente sobre esse contexto da sua criação junto à família, então, de empreendedores. Bacana. Acho que o mais importante de se falar agora é que a minha família são sim empreendedores, né? Não somente pais, como avós e também tios. Mas o mais legal é que dentro de casa nunca me pressionaram para fazer o mesmo. Muito menos para estar presente nos negócios da família. Eles sempre me deram muita liberdade para correr atrás dos meus sonhos, realizar aquilo que eu tinha dentro do meu coração e correr atrás das minhas vontades, das minhas ideias. Eu acho que esse é um principal fator assim, para eu ter entrado dentro do empreendedorismo, sabe? E correr atrás do meu próprio negócio e conseguir fazer aquilo ali dar certo. Então, eu acho que a influência da minha família veio não pelo fato de serem empreendedores, mas sim pelo fato deles me darem sempre total apoio, né? E me deixarem livre ali, com a consciência tranquila para correr atrás do que eu queria. Israel, agora vamos falar sobre a Melius. O que de fato é essa empresa? Certo. O nome até é complicado de dizer, né? Mas Melius significa melhor em latim. E a ideia veio porque eu e o meu sócio, o Ofli, de Belo Horizonte, eu e ele sempre fomos usuários muito assíduos de grandes programas de fidelidade, onde que a gente ganhava pontos para trocar por produtos, parecido com esses programas de milhagem, né? Então a gente trocava pontos abastecendo o nosso carro ou fazendo uma compra pela internet. E a gente sempre a gente juntava aqueles pontos, mas a gente não conseguia nunca trocar por coisas realmente relevantes, né? Então a gente começou a ver esse problema, isso começou a nos incomodar. E quando a gente estava juntando muitos pontos, os pontos expiravam. E aí era pior ainda, não adiantava de nada todo o nosso esforço. Então falamos assim, olha, chegou a hora de criar algo melhor. Chegou a hora de criar um Melius, começamos a estudar sobre esse mercado. O mercado online no Brasil, ele cresce muito rápido, o e-commerce. E então falamos, é hora de fazer um programa de fidelidade diferente, inovador, onde que as pessoas, na hora de comprarem, além delas receberem descontos nas maiores lojas do Brasil, elas também receberão um reembolso. Ou seja, em vez de pontos, o usuário que entra no Melius para comprar nas maiores lojas, ele recebe um dinheiro de volta na conta bancária dele sem custo nenhum. Uma parte do dinheiro que ele gastou na compra. Agora vamos ressaltar a questão do cenário do empreendedorismo hoje no país. É notável um crescimento nesse segmento, mas ainda assim, se comparado Belo Horizonte a São Paulo, Belo Horizonte ainda não tem um cenário, vamos dizer, em grande expansão, se comparado a São Paulo. O porquê disso, na sua visão? Olha, eu acho que são 2 motivos. O primeiro é porque, acho que o primeiro é demográfico. São Paulo é muito maior, concentra mais pessoas, o mercado em São Paulo é muito grande. Então, existem mais profissionais qualificados em São Paulo. E o fato de toda a indústria, de todas as empresas estarem focadas naquele mercado, estarem presentes lá naquele mercado, fazem com que não somente as empresas que trabalham no mundo físico, né, que vendem seus produtos no mundo físico, mas também as empresas que têm necessidade de operar online, como o Melius, assim, o nosso caso a gente não está em São Paulo, mas muitas estão lá, eles têm uma facilidade maior para encontrar mão de obra em São Paulo. Então isso facilita a presença de empresas, o surgimento de empresas em São Paulo. Mas o cenário em Belo Horizonte tem mudado muito, sabe? Hoje em Belo Horizonte já existe uma comunidade
de empreendedores chamada San Pedro Valley. Esse nome foi dado porque existe um bairro em Belo Horizonte chamado São Pedro, que foi onde começou esse movimento, onde começaram a surgir as primeiras startups lá na região. Startups, para quem não sabe, são empresas que têm grande potencial de crescimento, mas que à medida que crescem, né, o custo dessas empresas não aumenta. Então as empresas conseguem fazer grandes números, né, ter grandes clientes. Podemos citar startups aí como Facebook, o próprio Google, dentre outras, né? Então o São Pedro Valley é uma comunidade que surgiu em Belo Horizonte e tem crescido muito rápido. Isso tem facilitado as empresas de Belo Horizonte a encontrar mão de obra, mas também tem facilitado as empresas de BH a fazerem um bom trabalho, porque tem grandes empreendedores se fixando lá, grandes empresas surgindo lá em Belo Horizonte. Isso facilita não somente para as empresas que já existem, como também para as empresas que estão chegando ou que estão começando a se desenvolver por lá. E a Melius compreende, né, um número de empresas grande, parece que são mais de 1.200 empresas. Exato. Quais os segmentos específicos dessas empresas? Certo. Nossa principal missão, né, é gerar uma felicidade para o nosso cliente. E gerar felicidade para nós é conseguir fazer o nosso usuário, né, aquele cliente que chega lá, que trabalhou em casa e juntou um dinheiro, a gente quer ajudar ele a realizar um sonho, que é comprar aquilo que ele quer na internet, mas comprar mais barato. Então, para fazer isso, a gente não foca em nenhum setor específico. Queremos todas as lojas virtuais de qualidade dentro da nossa empresa. Por isso, hoje temos parceria desde lojas de departamento a companhias aéreas, como TAM, Azul e Gol. Dentro das lojas de departamento, posso citar o Walmart, Americanas, a Netshoes, dentre muitas outras, né? Então, hoje, praticamente, o usuário do Melius consegue fazer de tudo utilizando o nosso site, inclusive um seguro do seu carro. Consegue fazer um seguro de carro e receber uma parte do dinheiro de volta. Agora, vamos mostrar que você é bom de negociação. Como que você convenceria um cliente comum ou então alguém que pretende investir a participar da Melius? Legal. Não somente eu, mas como todas as pessoas que estão envolvidas na nossa empresa, todos os nossos colaboradores, as pessoas que trabalham com a gente, todas elas são obcecadas e apaixonadas pelo que fazemos. Nós amamos a nossa empresa e a gente ama o nosso cliente. Essa que é a maior verdade. Não é um discurso da boca para fora como outras empresas fazem. Para nós, o nosso cliente é tudo e a gente faz de tudo para conseguir os melhores descontos, conseguir o melhor dinheiro de volta na conta dele da forma mais rápida possível, porque o nosso cliente merece isso. Ele trabalhou, ele ralou, ele está realizando um sonho e a gente quer dar para ele a melhor experiência de compra possível e inovadora. Ok. Israel, muito obrigado pela entrevista e sucesso aí nesse segmento do empreendedorismo. Obrigado. Depois do intervalo, Polícia Civil e Militar esclarece informações sobre supostos casos de estupros em Valadares. É a seguir.